Boa tarde a todos. Eu sou a Carolina, do setor de carreiras da Unicarioca. Bem-vindos a mais uma palestra do Unicarreira. Hoje a gente tem aqui com a gente o Pedro Medeiros. Queria só lembrar vocês que no AVA a gente tem o card de carreiras, onde vocês têm acesso a conteúdos relevantes, participação especial, onde vocês têm conteúdo relevante sobre entrevista, currículo. Vocês também podem fazer contato com a gente através do nosso e-mail, carreiras@unicarioca.edu.br, solicitar atendimento com a gente para a gente analisar o currículo de vocês, conversar um pouco melhor sobre a entrevista. Lá no AVA, a gente também, toda quinta-feira, a gente posta vagas de estágio, né? Então tem tudo a ver com o tema que vai ser abordado hoje. Queria agradecer o Pedro. Pedro é egresso, né, da casa, como eu já citei, do curso de gestão de RH. Muito obrigada por aceitar o convite, Pedro, pela parceria. E vamos que vamos. Oi, pessoal, boa tarde. Eu fico muito feliz de mais uma vez estar aqui na Unicarioca, que foi a instituição que me formou, a instituição que ainda me forma, de estar aqui, de falar para as pessoas sobre carreira, de falar para as pessoas sobre o processo seletivo, algo que eu gosto muito, um assunto que eu realmente vivo todos os dias. E eu fico muito feliz de estar aqui, de falar sobre esses assuntos, e eu espero muito que essa apresentação possa, em algum momento, ajudar vocês na busca por uma oportunidade, na busca pelo espaço de vocês no mercado de trabalho. A gente sabe que existem muitas transformações no mercado de trabalho, na vida como um todo, no mundo. O mundo sofre constantes transformações. E eu espero que essa apresentação seja uma apresentação prazerosa para mim, para vocês, e que, de fato, eu possa ajudar com vocês sobre carreira, sobre processo seletivo, sobre entrevista, enfim. Fiquem à vontade para fazer pergunta no chat. Vou ficar muito feliz caso vocês também venham interagir, venham fazer perguntas aqui pelo chat, tá bom? Para começar, eu vou me apresentar. Eu sou o Pedro, eu tenho 24 anos, eu sou gestor de RH, sou formado pela Unicarioca, me formei no ano de 2019, e logo depois que eu me formei, já queria continuar estudando, emendei numa pós-graduação em gestão de projetos pela Faculdade Descomplica, que eu concluí na metade do ano. Então, sou formado em gestão de projetos e metodologias ágeis. É importante a gente entender como elaborar projeto, enfim, como as transformações acontecem dentro do mundo corporativo também. Eu sou pós-graduado sem artigo ainda, pela Unicarioca, em gestão de RH. Eu finalizei as aulas e a gente está nesse momento, de fato, aí, de pesquisa, de construção de artigo. Todas as aulas a gente já finalizou. Essa pós-graduação eu ganhei, inclusive, em função do prêmio que a gente trouxe no ano de 2019 para a Unicarioca, e eu vou falar um pouquinho dele mais embaixo, e também entendendo aí um pouco sobre comportamento humano, entendendo um pouco de como eu conseguiria conciliar essa visão de comportamento humano dentro do meu trabalho em RH, entendi que fazia sentido aí cursar a graduação de psicologia, e hoje também sou estudante de psicologia. Então, como eu falei, eu sou pesquisador nas áreas de Employer Branding e Employer Experience. Então, para quem não sabe, Employer Branding significa, ali na tradução literal, marca empregadora. Employer Experience significa a experiência do colaborador, né? Quando a gente fala de experiência, quando a gente fala de marca empregadora, a gente está falando aí de todas as questões que fazem com que as pessoas queiram trabalhar dentro de cada uma dessas empresas. E a Employee Experience, né, a jornada do colaborador, ela fala ali muito sobre a correlação do colaborador com todos esses outros subsistemas de RH, né, desde a atração, desde o processo seletivo até ele, de fato, no momento do desligamento, que é quando se encerra a vida do colaborador, e é como ele consegue perceber essa cultura dentro dessa experiência dele que ele vai passando aí dentro da empresa. Então, eu venho pesquisando esses assuntos aí, consequentemente, recrutamento e seleção, né, que está muito interligado dentro desses assuntos, venho pesquisando desde 2019, e em 2019 eu fui aí o vencedor do Prêmio Ser Humano, que é um prêmio oferecido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, que tem aí como objetivo premiar as melhores práticas, as melhores ideias, as melhores inovações dentro do assunto de gestão de pessoas, e em 2019 eu fui o vencedor do Prêmio Ser Humano. E além, de fato, de estudar e de pesquisar, eu sou um completo apaixonado por educação e também por desenvolvimento de pessoas. Acho que
ao longo da minha vida, eu fui descobrindo essa paixão, essa vocação, né? Hoje, além de trabalhar dentro de RH, eu também atuo com formação e desenvolvimento de pessoas, né, oferecendo capacitações, instruções dentro dos assuntos de recursos humanos. E aqui um pouco da minha trajetória profissional, né, das coisas que eu já fiz ao longo da minha vida. Então, já trabalhei na BR Malls, que é a empresa administradora de shopping center. Já trabalhei na Stone, que é da maquininha do cartão, que provavelmente todo mundo conhece. Trabalhei na Roda, que é uma startup de micromercados e de conveniência. E hoje eu estou na Construtora Tenda, trabalhando aí com recrutamento e seleção, fazendo o que eu amo, trabalhando com a minha paixão, né? Encontrando aí os talentos, os melhores talentos aqui para a Tenda no Rio de Janeiro. E aí, para a gente alinhar um pouco da expectativa do que a gente vai falar hoje, de como vai ser o nosso papo, acho que é importante trazer para vocês um pouco de como a gente vai conduzir essa conversa, né? Então, primeiro de tudo, a gente vai falar sobre currículo, a gente vai falar aí um pouco sobre como montar um currículo de forma um pouco mais estratégica, de como ser assertivo dentro do seu currículo, quais são as informações que são necessárias de você manter dentro de um currículo para que ele seja um currículo relevante. A gente vai falar sobre carreira, então a gente vai falar aí um pouco sobre as transformações que eu vinha falando no começo, né, e como isso impacta na nossa carreira, como a gente precisa se preparar para, de fato, ter uma carreira sólida, para construir uma carreira, de fato, relevante para você e também para o mercado. A gente vai falar sobre avaliação, então avaliação do RH, entrevista, vai falar sobre avaliação do gestor. Na maioria dos processos seletivos, a avaliação, né, a entrevista, ela é ali parte fundamental do processo de seleção. Então, entender como funciona, qual é o mecanismo das entrevistas e como se preparar para esse processo, que a gente sabe que é um processo tenso, que na maioria das vezes a gente fica nervoso, fica pensando ali em quais são as possibilidades, né? Então, a ideia é trazer aqui um pouco para vocês sobre a lógica por trás dessas entrevistas, né? E a gente vai falar sobre isso, mas eu não vou trazer aqui nenhuma fórmula mágica para você conquistar o seu emprego em 5 dias. E eu nem acho e nem acredito que isso exista. Então, não vou trazer aqui para vocês nenhuma fórmula mágica. Acho que quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de processo seletivo, entendo muito isso como construção, né? Preparação, você de fato se desenvolver, buscar se desenvolver para participar de processos seletivos, também para conquistar e trilhar a sua carreira. E vocês também não vão sair daqui ninjas em processo seletivo, aprendendo todos os hacks para passar a entrevista, mais uma vez porque a entrevista, o processo de seleção, ele é um processo muito único, ele é um processo muito particular, por mais que em algum momento possa parecer que seja subjetivo, né, que depende ali de cada recrutador, de que cada recrutador faz uma avaliação, de cada pessoa faz uma avaliação, o processo seletivo ele tem bastante técnica quando feito com seriedade. Então, não esperem sair daqui sendo ninjas em processo seletivo, se preparando para serem aprovados em qualquer processo seletivo, porque a ideia da conversa realmente não é essa, tá? E aí, para a gente começar, pessoal, eu queria começar falando com vocês sobre currículo, né? Por que é tão importante a gente ter um currículo bem feito? Por que é tão importante a gente pensar em como estruturar um currículo, né? Por que todas as pessoas falam sobre currículo? Exatamente por isso, né? Por mais que as transformações elas aconteçam no mundo do RH, né? O mundo do RH ele não é isento das transformações que a gente vive. Então, hoje a gente fala de inteligência artificial, a gente fala hoje de vídeo entrevista, a gente fala de diversas formas de seleção, né? Mas o currículo ele ainda continua sendo uma das principais ferramentas de atração, de conhecimento de candidato, né? De fato, de informação sobre aquela pessoa, né, e o perfil daquela pessoa para o processo seletivo. Então, a média que o recrutador consegue ali fazer uma avaliação e entender se aquela pessoa está dentro ou não do perfil, ela gira em torno de 6 a 10 segundos, né? Parece muito rápido, parece muito improvável, parece muito impossível, mas o recrutador que ele tem prática e ele no dia a dia, ele faz essas triagens, ele faz essas abordagens, ele está ali constantemente envolvido dentro do processo de seleção, ele consegue fazer isso até mais rápido, né? E aí você vai virar para mim e falar assim, mas Pedro, como é que uma pessoa em 10 segundos ela consegue de fato identificar, né? Ela consegue entender se essa pessoa tem ali o perfil ou não tem o perfil para aquela posição, né? Quando a gente fala de recrutamento, um dos primeiros passos do recrutamento é de fato fazer o alinhamento de perfil. Então o recrutador ele senta ali com o gestor requisitante dessa vaga para entender quais são as competências técnicas, quais são as competências comportamentais, né? Quais são os resultados que aquela pessoa precisa ter gerado, para que ela possa ali minimamente ter um norte
para buscar essas pessoas dentro do mercado. E quando a gente, enquanto recrutador, faz essa busca por esses profissionais, a gente busca esses profissionais no mercado, a gente quer encontrar ali aquilo que o gestor pediu para a gente. A gente quer encontrar aquele profissional. E, obviamente, a gente, como profissional, vai fazer de tudo para entender ali, encontrar o que mais se aproxima daquele profissional que o gestor precisa para o time dele. Óbvio que, às vezes, o gestor vai pintar o super profissional, vai pintar que ele precisa do super-homem junto com o Batman e o Robin para sentar naquela cadeira. Mas a gente, enquanto RH, vai fazer ali os filtros iniciais, né, para buscar essas pessoas no mercado, para buscar essas pessoas que estão se candidatando nas nossas posições. E esse perfil, né, ele vai ser ali como basicamente o direcionador para que o recrutador possa trabalhar em cima daquela posição. Então, quando a gente constrói um currículo, né, é muito importante que o teu currículo esteja pensando nesse perfil que o recrutador vai buscar no mercado. Uma vez que o recrutador está buscando alguém para a área administrativa, ele dificilmente vai querer encontrar alguém que tenha ali vivência, por exemplo, na área comercial. Ele vai buscar alguém que esteja ali seguindo uma trajetória de carreira, de desenvolvimento, de crescimento dentro da área administrativa. Uma pessoa que está buscando uma posição para um analista de RH, por exemplo, ele vai buscar alguém que tenha desenvolvido ali produtos, que tenha desenvolvido subsistemas de RH, e isso precisa ficar claro dentro do seu currículo. Por quê? O currículo, ele é o cartão de visita, né? Ele é a primeira coisa que, na maioria das vezes, o recrutador recebe, o gestor recebe, enfim. O currículo, ele é a primeira impressão daquele candidato. Então, uma vez que o currículo, ele é bem feito, uma vez que o currículo, ele é bem desenvolvido, ele passa por esse primeiro teste, sendo ele com o recrutador, sendo ele feito por inteligência artificial, sendo, enfim, ele feito por quem quer que seja, né? O currículo é importante porque ele é o passo inicial. Então é por isso que muitas das vezes a gente fala bastante sobre currículo, exatamente por isso. Porque o currículo ele precisa ser bem redigido, o currículo precisa ter informação relevante, o currículo precisa traduzir de fato o profissional que você é, né? E a gente sabe que profissionais ficam dentro de empresas porque trazem resultados, né? Uma vez que eu tô ali com o primeiro contato daquela pessoa, eu quero saber quais foram os resultados que ela trouxe e minimamente aquilo que ela fez. Então, na minha rotina de recrutador, é muito comum eu pegar um currículo e aí o currículo ter, por exemplo, só os cargos que a pessoa passou, sem dizer quais foram as atividades que essa pessoa desenvolveu dentro de cada uma dessas atividades. Então, nesse primeiro momento, eu não consigo avaliar aquela pessoa se ela consegue, de fato, executar o trabalho daquele perfil que eu estou buscando. Então, por isso que um currículo bem feito, ele com certeza é o que vai te abrir oportunidades, é o que vai te colocar na frente de outros candidatos e é o que vai fazer com que você seja aprovado nesses filtros iniciais e que você possa aí se desenvolver, enfim, participar das próximas etapas no processo seletivo. É muito comum a gente ver, né, as pessoas falando, poxa, mas eu só queria uma oportunidade de conversar, eu só queria realmente apresentar o meu potencial, eu só queria falar, enfim. E isso é ótimo, né? É muito bom a gente realmente querer conhecer pessoas, a gente conhecer pessoas. Uma das coisas que eu mais gosto da minha profissão é realmente de estar em contato com outras pessoas e conhecer outras histórias. Mas a gente sabe que a rotina do mercado como um todo, é uma rotina que cada vez mais vem trazendo volume para as nossas atividades, né? Então, um recrutador, às vezes, ele tem 10 vagas, ele tem 15 vagas. Ele não consegue conversar com todos os candidatos. Ele precisa encontrar meios de fazer essa pré-triagem. E o currículo é a forma que o recrutador encontra de fazer e buscar por esses candidatos que estão mais alinhados ao perfil da posição. E aí, para a gente falar um pouco sobre currículo, né? Ok, entendi qual é a importância, entendi que o currículo precisa ser bem feito, que o currículo precisa ser bem elaborado, mas o que tem um bom currículo, né? O que precisa ter, de fato, num bom currículo para ele ser considerado um bom currículo e para que ele possa passar aí por essas fases iniciais. Então, primeiro de tudo, identificação, né? É muito importante a gente olhar para aquele currículo e a gente entender que candidato é aquele que está mandando aquela oportunidade, está se candidatando àquela oportunidade dentro da minha empresa, né? Pode parecer redundante, pode parecer que é muito doido, mas existem vários candidatos que, por exemplo, não colocam e-mail no currículo, que não colocam telefone no currículo. E aí você se pergunta, né? Como é que você vai entrar em contato com aquele candidato? Então, ter identificação é muito importante, né? Ter o nome completo do candidato, ter informações
de contato com o candidato, e aí eu sempre faço essa ressalva, né, mais importante do que você ter muitas opções, porque acontece também, a gente pegar um currículo e ter 3 e-mails, ter 4, 5 telefones, é importante você ter um contato que você tenha certeza que a qualquer momento, a qualquer horário do dia, a pessoa vai conseguir falar com você. Eu sempre falo isso. Eu tenho um e-mail e eu tenho um telefone. Isso é suficiente para eu te encontrar. Se você me garantir que a qualquer momento do dia que eu te ligar, eu vou conseguir entrar em contato com você nesse e-mail e nesse telefone, que você vai me responder, enfim, né? Perdão. Opa. Que você vai me encontrar dentro desse telefone, dentro desse e-mail, né? E acontece muito também, né? O recrutador, ele para otimizar o tempo dele, ele acaba não ligando para o candidato para fazer uma convocação. Ele manda um e-mail já agendando uma entrevista para o dia seguinte. E aí o candidato que está participando de vários processos, que se candidatou para várias vagas, ele só fica ali concentrado na caixa de entrada e acaba esquecendo do spam, acaba esquecendo da caixa da lixeira eletrônica, né? E aí o e-mail do recrutador vai lá para a lixeira eletrônica. Vai lá para o lixo eletrônico, né? Então, quando a gente fala de identificação, é muito importante que a gente entenda e receba aquele currículo, sabendo que eu posso encontrar aquele candidato em qualquer esfera, em qualquer circunstância, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp, seja pelo e-mail, né? E que eu vou receber um retorno daquele candidato, porque aquele candidato está atento ali aos meios de comunicação que ele mesmo disponibilizou. Então, isso é muito importante, você estar atento aí a esses meios de identificação e esses meios de contato também. Formação, né? É muito importante a gente saber, e aí, obviamente, vai depender do perfil que o recrutador esteja buscando, mas geralmente, se ele estiver buscando alguém que tenha formação superior, que esteja cursando ou que esteja concluído, ele precisa saber minimamente qual é a formação dessa pessoa, né? Qual é o curso que essa pessoa fez, qual é o período que essa pessoa está, se ela ainda está estudando, né? Qual é o turno que ela estuda, se existe ali, eventualmente, uma predisposição para fazer a troca de turno, né? Qual é a instituição que essa pessoa cursa, qual é o período, enfim, as informações sobre formação, elas precisam estar muito claras no currículo, porque, mais uma vez, em muitos casos, isso vai ser um critério para você passar por essa pré-triagem que o recrutador faz no momento em que ele está buscando esse perfil. E aí, dentro de formação, a gente tem ali os cursos, né, de qualificação, os cursos que são feitos para você potencializar o seu currículo, para a sua área, né, enfim, existem os cursos de qualificação e que eles também precisam constar no seu currículo se eles valorizarem o seu currículo, né. É muito comum também a gente, enquanto recrutador, perceber um candidato que está buscando, por exemplo, uma oportunidade na área comercial e ele me traz ali um curso que ele fez há muito tempo atrás, um curso de petróleo e gás, que não tem nada a ver com a empresa que ele está se candidatando, que não tem nada a ver com a área que ele está se candidatando. No final das contas, aquilo ali acaba sendo mais uma informação desnecessária dentro do currículo dele. E como a gente falou lá no começo, o currículo precisa ser objetivo porque ele é o teu cartão de visita. Ele é o que te apresenta. Então ele precisa ser bem elaborado. Então, quando a gente fala de formação, é importante a gente pensar nas formações que são relevantes para a posição que você está buscando. Uma vez que você está dentro de uma área específica e que você está buscando recolocação dentro dessa área específica, faça ali menção às formações que são relativas ou que podem potencializar a tua atuação dentro dessa área específica. Experiência, né? Experiência sempre é um balizador ali dentro do processo seletivo, né? Muitos recrutadores precisam, de fato, de ver da experiência do candidato. Isso é muito engraçado, assim, né? No final das contas, a gente perceber, porque o recrutador, dentro do processo seletivo, ele não é a pessoa que avalia a técnica, mas ele precisa entender sobre técnica para minimamente apresentar candidatos qualificados para o gestor requisitante da posição. Então, quando a gente fala de experiência, é importante você entender que as suas experiências elas precisam estar descritas de uma forma que alguém que tenha muito conhecimento consiga entender plenamente aquilo que está escrito ali, e alguém que não tenha conhecimento tão profundo também consiga entender as informações que você está colocando ali dentro do teu currículo. Né? É muito comum a gente pegar currículo, mais uma vez, que só tem ali a menção das empresas que essa pessoa passou. E no final das contas,
Isso é importante, mas é muito mais importante eu entender o que você fez dentro da empresa, né? A gente sabe que existem pessoas que ocupam um cargo específico na carteira de trabalho, mas que na prática fazem outras 1 milhão de coisas, né? E é exatamente essas atividades que você fez, o trabalho que você desempenhou, o resultado que você trouxe para aquela empresa, que precisa estar de fato ali no teu currículo, evidenciando o que de fato você fez, o que você entregou, o que você fez de resultado para aquela empresa. Por último, mas não menos importante, o currículo precisa ter um objetivo, né? E aí isso fala um pouco sobre todas essas informações que vão estar ali dentro do currículo, né? Além de fato de ter um campo objetivo, né? Além de fato de ter um campo dizendo ali qual é a área que você quer atuar, qual é a oportunidade que você busca, qual é o nível que você busca, é importante que o seu currículo como um todo ele seja objetivo. E aí, antigamente, existia muito essa ideia de que o currículo ele não pode ter 2 páginas, porque senão fica cansativo, o recrutador não quer ler. O currículo não pode ter mais de 2 páginas. Se tiver 3 páginas, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de ter um currículo objetivo, é exatamente sobre isso. Se você tem experiência, se você tem informação, se você tem conteúdo para colocar naquele currículo que é relevante para a posição, mais uma vez, isso é muito importante da gente não esquecer, né? O currículo ele precisa ser adaptado para a posição específica que você está se candidatando. Se você tem informação suficiente para aquela posição, ele pode ter 2 páginas, pode ter 3 páginas. De fato, se as informações estão condensadas, não estão repetitivas, né? Se você de fato está trazendo relevância para aquilo que você está colocando dentro do currículo, ser objetivo aqui no final das contas é o que mais importa. Se ele vai ter 3 páginas ou 2 ou 1, não quer dizer necessariamente que ele é objetivo, né? Não quer dizer necessariamente que ele está dizendo as informações que o recrutador precisa entender para aquela posição específica. Mas, além de fato, de ter um campo dizendo ali qual é o seu objetivo, né? Qual é o seu objetivo, qual é o cargo que você almeja. E aqui, quando a gente fala de objetivo, a gente não está falando daquelas frases prontas, né? De que você quer entrar na empresa para trazer o seu melhor, para melhorar o quadro da empresa, tendo ali a oportunidade que lhe for dada, né? Enfim, isso é muito comum, a gente ainda vê muito isso hoje, mas quando a gente fala de objetivo, é de realmente você descrever no seu currículo qual é a área que você tem interesse, né? Qual é a senioridade que você tem interesse, se você quer um cargo de auxiliar, se você quer um cargo de estagiário, um cargo de analista, né? Exatamente para que o recrutador consiga ali, olhando o teu currículo, entender se você minimamente consegue fazer essa leitura e tem ali conhecimento sobre a área que você está buscando entrar, tá? E aí falamos sobre o que o currículo precisa ter, né? O que chama atenção, o que é importante ter no currículo, mas a gente também precisa falar sobre o que não precisa ter no currículo, né? Como eu falei, o currículo ele precisa ser objetivo, e se a gente coloca muita informação, se a gente infla ele com informações, isso pode acabar, de certa forma, prejudicando a gente, tá? Então, primeiro de tudo, não precisa ter título. O currículo, apesar de ser um documento, não precisa você colocar currículo vitae ou você colocar qualquer coisa parecida no currículo. Tá? É muito comum a gente ver pessoas utilizando na primeira linha do currículo o nome do candidato. É uma prática muito comum, né? Apresenta o candidato e, obviamente, né, introduz ali o assunto que todo mundo está interessado em saber, né? O recrutador está interessado em conhecer o candidato e o candidato está interessado em se apresentar. Então, não precisa colocar título no seu currículo, tá? Não precisa ter assinatura no seu currículo, não precisa ter data, assinatura. Ainda hoje é muito comum a gente ver em alguns currículos, até mesmo no mundo digital que a gente vive hoje, né? Hoje em dia, pouco se entrega currículo nos determinados lugares, mas ainda hoje no mundo digital eu ainda vejo bastante currículo com data e assinatura. Não precisa colocar exatamente por isso, né? Hoje com os bancos de talentos, né? Hoje com a forma como as empresas conduzem os seus processos, o seu currículo, se não for aproveitado para aquela posição específica, ele vai ficar ali no banco de talentos, e aí sempre que o recrutador tiver uma vaga, ele vai no banco de talentos e vai consultar, né? Geralmente esses sites, né, essas plataformas de recrutamento e seleção, elas trazem um histórico do candidato dentro da plataforma. Então diz ali qual foi a data que você se inscreveu, quando você participou de processo seletivo, se foi para entrevista, se não foi. Então não precisa se preocupar em identificar o seu currículo com algum título ou colocar alguma assinatura ou data, nem nada específico nesse sentido.
dados pessoais, além do fato de realmente não existir a necessidade de, no processo seletivo, o seu currículo ter dados pessoais que falam sobre você, até mesmo se a gente pensar dentro do contexto de segurança, né, o seu currículo ele vai estar disponibilizado para várias empresas, e você colocando, você se candidatando em oportunidades, você costuma se candidatar em oportunidades em vários lugares, né? Então, para que você não tenha ali os seus dados expostos, né, a gente sabe que existe muito ainda essa questão de empresas oferecendo vagas falsas, de golpes através de processos seletivos, né? Então, para evitar que você tenha essa superexposição e para te proteger mesmo, né? Dessas pessoas que tenham aí algum tipo de má intenção, não precisa colocar os seus dados pessoais, tá? Não coloque endereço completo, não coloque CPF, não coloque RG, não coloque nenhum dos seus documentos, né? Nenhuma dessas informações são necessárias para que você possa participar de algum processo seletivo. E se alguma empresa, em algum momento, te pedir alguma dessas informações no processo seletivo, estranhe, porque não é comum, tá? Além de não ser comum, não existe necessidade. Então, não precisa. E por último, também não precisa colocar pretensão salarial no currículo. Uma vez que você coloca a pretensão salarial no seu currículo, sem que o recrutador ele esteja fazendo esse processo por busca de pretensão salarial, né? Isso em algum momento vai acontecer. Em algum momento vai acontecer do recrutador te perguntar sobre a sua pretensão salarial, fala para você que, olha, a gente não tem um salário definido, como é que está o teu momento? Salvo esses casos, né, quando você coloca a pretensão salarial no currículo sem que o recrutador tenha te pedido, você ali, na maioria das vezes, se não estiver dentro da pretensão salarial, se for muito acima ou se for muito abaixo, você pode, eventualmente, perder uma oportunidade por conta disso, né? E aí, mais uma vez, você não teve a oportunidade de conversar, de conhecer, de entender que os benefícios, em algum momento, podem complementar ali a tua pretensão, podem fazer a tua pretensão mudar, né? A menos que o recrutador te pergunte ou te peça para que você coloque, por exemplo, a pretensão salarial no currículo, não precisa ter isso. Em alguns casos, tende muito mais a atrapalhar o candidato do que propriamente ajudar. Tá? E aí, pessoal, acho que outras coisas que também são importantes a gente pensar, quando a gente olha para currículo também, né, sempre tem muita dúvida, né, de eu tenho um currículo assim, eu vi um currículo super legal, super descolado, eu vi lá no Canva que dá para fazer um currículo super maneiro, dá para fazer um currículo super personalizado, enfim. É importante você entender, primeiro de tudo, se a sua área permite, né? E aí, quando a gente fala da sua área permitir, a gente observar mesmo o mercado e como se comporta a convenção social da sua profissão, se é que eu posso dizer isso, né? É muito importante você entender que para áreas criativas, né, para marketing, para publicidade, para comunicação como um todo, o currículo criativo, o currículo fora do padrão ali, ele é mais bem aceito, né? Ele é mais bem visto, né? Ele é mais bem percebido, muito porque isso demonstra ali um pouco das competências que aquele profissional tem, seja ao desenvolver um currículo, seja ao pensar num portfólio, enfim, seja montar um material para enviar junto com o currículo dele. Do contrário, se a sua área não for muito criativa, se a empresa que você está buscando não é uma empresa que tem aí essa flexibilidade um pouco maior, né? As pessoas sempre perguntam, né? Faz sentido fazer o currículo no Canva? Eu posso fazer? Pode, gente. A gente pode fazer tudo. A gente pode fazer o que a gente quiser. Mas é importante você entender que quando o recrutador está realizando o processo seletivo, né? Quando ele está executando o processo seletivo, algumas coisas podem atrapalhar e algumas coisas podem facilitar. E a gente pensa que não, né? A gente pensa que é algo bobo, esse layout de currículo, enfim, a forma como esse currículo ela é feita, mas para recrutadores, em algum momento que utiliza ali algum tipo de plataforma, algum tipo de ATS, né? Seja GUP, a Kenobi, a própria Greenhouse, né? Enfim, alguma dessas plataformas de recrutamento e seleção, isso pode ser em algum momento algo que vá atrapalhar, seja por questão de configuração, seja porque aquele próprio sistema não lê, seja porque é difícil de realmente do sistema reconhecer, seja por uma questão de informação também do currículo, né? Quando a gente tem um currículo que é muito diferente, fica difícil de, num primeiro momento, você olhar e achar informação, né? Você não sabe qual lado está, por exemplo, a experiência, você não sabe onde está ali a formação da pessoa, se está em cima, se está embaixo, né? Então, em alguns momentos pode ser que isso te atrapalhe.
mais uma vez, nós somos permitidos, nós somos livres, nós podemos fazer o que a gente quiser, o que a gente realmente achar melhor. Mas, em alguns momentos, esses modelos de currículos mais tradicionais, mais descolados, né, eles podem ser prejudiciais dentro do processo seletivo para os candidatos, tá? E aí, quando a gente olha para o processo seletivo como um todo, né, a gente tem ali o primeiro momento, o primeiro contato do recrutador com o candidato no currículo, né? Independente da forma como aquele recrutamento está acontecendo, se é um recrutamento às cegas, se é um recrutamento por alguma plataforma, se é um recrutamento daqueles que recebem o currículo no e-mail, né? O currículo, ele na maioria das vezes vai ser ali o primeiro contato do recrutador, daquela empresa, daquele gestor com aquele candidato. Né? E uma vez que aquele candidato ele passa por esse filtro, ele tem um currículo bem elaborado, ele foi lá no núcleo de carreiras da Unicarioca e fez o currículo dele, ele faz ali, ele passa para a próxima etapa e ele passa para a etapa de avaliações. Né? E aí, quando a gente fala de avaliações, existe um padrão no mercado. Muitas das pessoas conhecem entrevista, já participaram de entrevista, seja entrevista coletiva, individual, né? Quando a gente fala de técnicas de seleção, de encontrar de fato ali aquele candidato ideal, existem várias formas da gente realmente entender se aquela pessoa é a pessoa melhor, bem preparada para aquela posição, mas a entrevista como um todo, né, ela é uma das mais clássicas, né, ela é uma das mais clássicas e que mais fazem parte ali do processo de avaliação com o RH. Né? E aí, quando a gente fala da avaliação com o RH, por que é importante a gente entender qual é o papel do RH dentro do processo de contratação? Porque o RH, ele, além de ser a pessoa ali que vai ser responsável por encontrar essas pessoas num primeiro momento, por fazer esse primeiro filtro e por buscar essas pessoas, o RH ele tem como missão ali fazer a gestão das pessoas junto com os gestores. Então é importante para o RH conhecer essas pessoas, certificar de que essas pessoas estão ali atentas, estão alinhadas à cultura daquela empresa, né? Fazer a apresentação tradicional, né, que a gente faz, que geralmente já na etapa de entrevista com o gestor, o candidato já está alinhado ali sobre salário, sobre remuneração, sobre, enfim, escala de trabalho, né, sobre essas partes mais burocráticas do processo. O RH é a área que vai tocar aí esse processo burocrático, então é muito importante, como donos do processo, o RH garantir que aquele candidato ali, ele realmente é o melhor candidato. Então, em quase 100% dos processos, eu acho que eu nunca vi nenhum processo que seguisse de outra forma, né? O RH, ele é o primeiro filtro. O candidato obrigatoriamente vai conversar com o RH antes de conversar com o gestor da posição. A entrevista com o RH, ela segue uma lógica, ela segue uma linha de raciocínio. A entrevista com o gestor segue uma outra lógica, segue uma outra linha de raciocínio. Quando a gente pensa na avaliação do RH, é exatamente isso. O RH está muito preocupado em entender se aquele candidato tem as competências que foram alinhadas no perfil lá atrás, e aí essas competências, obviamente, elas podem ser comportamentais ou podem ser técnicas, né? Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de comunicação, de trabalho em equipe, né? De resiliência. Em muitos dos casos, essas soft skills, elas estão ali conectadas com essa cultura organizacional. Então, o papel do RH é realmente fazer essa avaliação mais profunda, né, de realmente entender como o candidato se porta diante de determinadas situações, entender eventualmente algum requisito técnico, né? Por exemplo, se existe algum sistema específico que precisa ser utilizado e que o gestor não abre mão desse sistema, né? O RH vai fazer esse primeiro filtro no primeiro momento que ele conversar com os candidatos, né? Existe um idioma que precisa ser falado e que a empresa ela não abre mão e isso precisa o candidato precisa falar esse idioma, porque no dia a dia ele vai utilizar muito uma segunda língua. O RH vai ser o setor responsável por executar ali, por verificar esse pré-requisito. É importante a gente entender que dentro de um processo todas as fases são eliminatórias, obviamente, mas a primeira entrevista com o RH, ela ainda é uma entrevista
de avaliação de pré-requisitos, né? Avaliação é essas que a gente não consegue fazer, obviamente, por telefone, obviamente a gente não consegue fazer pelo currículo, né? Em alguns casos, a gente faz uma abordagem inicial antes da entrevista com o RH, né? Exatamente para bater alguns pontos que são mais cruciais, e aqueles que a gente fica com um pouco mais de dúvida, a gente leva isso para uma entrevista, mas essa avaliação com o RH, ela ainda é uma triagem daquele perfil que eventualmente foi alinhado com o gestor lá atrás. Então, quando a gente fala de avaliação com RH, é muito importante que a gente, enquanto candidato, tenha aí alguns trabalhos de casa, né? Tem alguns deveres. O primeiro deles é a gente pensar em como o recrutador precisa buscar uma determinada competência dentro do candidato, né? Como é que o recrutador precisa entender se aquela pessoa se comunica bem ou não. E mais do que isso, o que você, enquanto candidato, pode fazer para melhorar essa comunicação, né? E aí é realmente o trabalho de casa, é realmente você sentar, assistir vídeo, ler livros, ouvir podcasts, é realmente você buscar se desenvolver dentro dessas competências, porque essa etapa ela é crucial, né? Para você chegar na entrevista com o gestor, você precisa ter passado pela entrevista com o RH. Então você também precisa mostrar ao RH que dessas competências, né, que são competências ali inerentes a qualquer área, você também domina. Então, esse trabalho de casa, esse dever do candidato, ele precisa ser feito. Um segundo ponto que é muito importante, que por mais que a gente fale disso há bastante tempo, por mais que a gente sempre bata na tecla, muitos dos candidatos ainda esquecem de que esse realmente é um ponto importante, né? Pesquisar sobre a empresa, entender qual é o ramo daquela empresa, entender o que aquela empresa faz, entender qual é o posicionamento daquela empresa dentro do mercado, e isso está ligado diretamente a primeira capacidade de interesse daquele candidato, o quão interessado aquele candidato realmente está em fazer parte daquela empresa, em fazer parte daquele time, e no segundo momento, entender se aquela empresa realmente faz parte dos valores, né, da match ali com os valores pessoais daquele candidato, né? Eu posso listar aqui para vocês uma série de empresas de que eu realmente não gostaria de trabalhar, porque essas empresas não convergem com os meus valores pessoais. Então, uma vez que eu não quero trabalhar nessas empresas, eu nem vou perder o meu tempo algum dia na minha vida mandando o currículo para essas empresas. Então, por que, obviamente, eu sei disso? Obviamente porque eu já ouvi bastante sobre essas empresas, já conversei com pessoas que trabalham nessas empresas, faço pesquisa sobre essas empresas. Então, tanto para o lado negativo da coisa, é importante que você faça isso para o lado positivo também. Porque em algum momento, isso pode te ajudar no processo seletivo, né? Você entender o mercado que aquela empresa está, você entender como realmente aquela empresa se relaciona com o mercado, pode te colocar na frente dos demais candidatos. E aí a gente passou pela entrevista com o RH, né? A gente passou ali pela avaliação com o RH. É muito comum a gente ver hoje, né, nos processos seletivos, aqueles testes, né? Sejam testes de fit cultural, sejam testes de raciocínio lógico, sejam testes de português, de matemática, enfim, existe uma série de testes em que muitos processos seletivos eles buscam fazer essa pré-triagem inicial antes do primeiro papo, antes de uma primeira conversa, ou até mesmo depois dele, né? Mas é importante a gente entender que o papel desses testes é realmente fazer a avaliação do candidato. Né? Quando a gente contrata uma pessoa, a gente realmente quer ter a certeza de que a gente está contratando a melhor pessoa para aquela posição. O processo de recrutamento e seleção, ele precisa ser um casamento, né? O candidato precisa querer a empresa e a empresa precisa querer o candidato. Então, dentro dessa atmosfera, né, dentro desse contexto de realmente todo mundo se escolher, é muito importante que essa escolha seja uma escolha, uma decisão bem feita, né? E esses testes, essas avaliações que existem, elas servem exatamente para isso. Eu sei que hoje, dentro do mercado de RH, existe uma supervalorização dos testes. Eu sei disso. E isso é muito ruim, porque, naturalmente, isso afasta os candidatos. Quando você olha um processo seletivo que existe ali 10 etapas, 20 etapas, e dessas etapas você só vai conhecer a empresa, conversar com alguém na empresa na 10ª etapa, é muito ruim, isso afasta muito os candidatos, né? Mas é importante a gente entender também o que tem por trás disso, né? Uma empresa que tenha, por exemplo, 20 etapas, assim,
essa empresa não existe desculpa para isso. Essa empresa não se candidatem nessas vagas que tenham 20 etapas. Mas uma empresa que tem ali algum tipo de teste, né, é importante que você, enquanto candidato, entenda também o porquê desse teste, né, o que realmente esse teste quer avaliar, né. Se dentro do processo seletivo você tiver a oportunidade, pergunte para o recrutador, né, por que desse teste, qual é o objetivo, o que mede esse teste, né, o que de fato esse teste diz, se eu estou pronto ou se eu não estou pronto para essa posição, porque com certeza, se aquele teste está dentro do processo seletivo, é porque faz sentido, seja para o RH, seja para o gestor, né? Alguma coisa será avaliada a partir daquele teste. Se você está dentro da cultura, se você está alinhado com a cultura, se você tem determinada competência, se você consegue executar determinada atividade, enfim, alguma coisa está sendo avaliada, né? Então, por mais que desmotivador seja, por mais ruim que seja a gente olhar um processo seletivo, e a gente vê que tem aí esses testes iniciais, ele na maioria das vezes eles são muito importantes para a tomada de decisão ali, tanto do RH quanto dos gestores, tá? E aí, temos aí a avaliação com o gestor, que como eu falei, é uma avaliação muito diferente da avaliação do RH, né? Enquanto o RH está preocupado ali em realmente entender se o candidato tem competência comportamental, se ele tem ali minimamente uma competência técnica, né? Enfim, se ele tem algum ali, se ele cumpre esses pré-requisitos, a avaliação como gestor, ela vai realmente, de fato, chancelar ali a tua capacidade de execução para o trabalho, né? Então, quando, por exemplo, eu, enquanto RH, participo de uma entrevista com um líder de RH, o líder de RH, ele quer saber exatamente o que eu sei fazer dentro de RH. Se eu sei fazer recrutamento, se eu sei fazer treinamento, se eu sei fazer departamento pessoal, ele de fato quer saber ali quais são as minhas competências técnicas. E aí, dentro dessa avaliação, mais uma vez, existe o processo de entrevista, que é um processo muito tradicional e que muitas pessoas conhecem, mas existem outras formas de fazer a avaliação técnica além da entrevista. E uma delas é o case, né? E que vem aí crescendo com muita frequência no mercado. Eu vejo várias vagas que tenham ali, em determinado momento, o case, exatamente porque é uma forma de você passar por uma avaliação prática, né? Seja ali um case onde você precisa elaborar uma estratégia, onde você precisa pensar num determinado problema e resolver esse problema, ou seja mesmo na execução de alguma prova, algum teste mais técnico, algum teste de conhecimento específico, tá? Então, quando a gente fala de entrevista com o gestor, é muito importante que a gente entenda essa diferença, né? Aqui na entrevista do gestor, é realmente para você, de fato, falar sobre as coisas que você fez, falar sobre os resultados que você trouxe, de fato, para você conquistar o gestor e mostrar para ele que você tem o potencial de sentar naquela cadeira, de executar aquele trabalho, que você realmente consegue desenvolver aquele trabalho que eles estão buscando a partir do momento que eles divulgam uma vaga, tá? E aí, assim, é sempre importante vocês também terem essa questão em mente, né? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, o gestor ele não é a pessoa mais bem preparada para executar a entrevista, né? A entrevista com o RH ela vai ser perfeita, ela vai ser incrível, o RH vai ter uma série de cuidados com o candidato, e a entrevista com o gestor ela na maioria das vezes vai ser uma entrevista um pouco mais diretiva, ela vai ser um pouco mais curta, né? O gestor realmente vai querer saber o que você sabe fazer, obviamente ele vai querer conhecer você, mas o contexto em si da entrevista com o RH e o contexto da entrevista com o gestor é bem diferente. E a partir do momento que você consegue entender essas diferenças, você consegue se destacar nas duas entrevistas, tanto na entrevista com o RH, tanto quanto na entrevista com o gestor, tá? E aí, quando a gente fala de mudança, né, a gente estava falando há pouco tempo no começo, né, das transformações que acontecem nas áreas, da transformação que acontece no RH, é muito importante que a gente entenda que esse movimento transformacional, ele acontece no mundo, na vida de todos nós, todos os dias, né? Eu coloquei uma frase aqui que é realmente aquilo que eu percebo todos os dias, né? Que a tecnologia, ela realmente transformou a nossa vida de tal forma, num curto espaço de tempo, que a gente, em alguns momentos, a gente acaba até esquecendo de como faz o simples, né? De como faz o básico. Na semana passada, tem umas 2 semanas que o WhatsApp caiu, né? E eu sou uma das pessoas que trabalho muito com o WhatsApp. Assim, eu costumo falar com muitos candidatos pelo WhatsApp, né? Tem candidato que poucas vezes eu ligo para ele, né? Enfim, eu realmente costumo falar com o candidato muito por WhatsApp.
E nesse dia que caiu o WhatsApp, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? O WhatsApp ficou fora do ar o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar hoje? E aí eu falei, olha, gente, tem telefone ainda, né? Que bom, dá para eu pegar o telefone e ligar para o candidato. Eu vou perder um pouco mais de tempo, né? Obviamente, a comunicação pelo WhatsApp ela é bem mais rápida, ela é bem mais fluida. Você está ali e fala com 10 pessoas ao mesmo tempo, mas por mais tempo que você possa perder, existe ali você ligar para o candidato, você falar com ele, de ouvir a voz dele, né? Enfim, existe uma alternativa para o WhatsApp caído, entendeu? Você não vai deixar de trabalhar por conta disso. E às vezes a gente entra tão nesse mood de tecnologia, de inovação, de realmente de transformação, que a gente acaba esquecendo de como faz o básico, né? De realmente de que existe a possibilidade de a gente fazer outras coisas de outras formas. E é exatamente isso que a tecnologia está fazendo pela gente, né? A tecnologia está transformando o mundo que a gente vive, está transformando o mercado de trabalho, está transformando carreira. Quando a gente pensa em futuro de trabalho, o futuro do trabalho, né? O futuro do trabalho diz muito sobre coisas que a gente não faz hoje, que a gente vai fazer daqui a 10 anos, e o contrário também acontece, né? Coisas que a gente faz hoje com pouca frequência, daqui a 10 anos a gente vai fazer com muito mais frequência. Então, é importante que a gente entenda quais são esses movimentos e, principalmente, qual é o impacto desses movimentos na nossa vida, na nossa carreira. E aí é exatamente esse o link que eu quero fazer para entrar para a gente falar sobre carreira, né? É muito importante a gente conseguir uma oportunidade, é muito importante a gente estar empregado, é muito importante a gente ser empregável, né? Mas mais importante do que isso é a gente cuidar da nossa carreira. É cuidar e fazer pela nossa carreira entendendo que os empregos que a gente passa, as empresas que a gente passa, são parte da nossa carreira e não são efetivamente a nossa carreira, né? Eu sempre, quando faço algum tipo de mentoria, algum tipo de curso, enfim, alguma coisa relacionada à carreira, eu sempre tento deixar isso muito claro, porque a gente tem essa ideia de que eu estou empregado, eu não preciso me preocupar com a minha carreira. Eu estou empregado, eu tenho aqui estabilidade, e de uma hora para outra, a gente tem uma pandemia global que desliga uma porção de pessoas, que várias pessoas perdem o seu posto de trabalho, e as pessoas se veem perdidas, porque estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos numa empresa, e acabaram não olhando para a sua carreira como deveria, acabaram olhando para o seu momento atual, para o seu estado atual. E eu, por mais clichê que possa parecer, por mais difícil que possa parecer, você conseguir conciliar as duas coisas, é muito importante que você concilie as suas duas coisas, né? A sua carreira e o seu emprego, né? É importante que você entenda que o seu emprego faz parte da sua carreira e não o contrário, né? Existe uma frase que as pessoas sempre falam por aí, né? E não que eu acho que essa frase precisa ser levada a ferro e fogo, né? Mas eu acredito muito nisso, né? De você, de fato, vestir a camisa da empresa, mas por baixo vestir a sua camisa, né? Vestir a camisa da sua carreira. Porque é exatamente isso, né? As empresas, elas podem ser temporárias. Podem ser que as empresas sejam eternas na nossa vida, né? Mas na maioria das vezes elas são temporárias. Você não vai ficar numa empresa pro resto da sua vida. Você vai ficar ali 5 anos, 10 anos. E aí, o que você faz com isso? Né? O que você faz depois que você sai? Então, dentro desse contexto, né, de transformação, de tecnologia, é importante que a gente pense muito na nossa carreira. E aí eu trago para vocês aqui aquilo que eu chamo de Apple da carreira, né? Apple porque eu gosto da Apple, e eu acho que Apple tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com relacionamento, enfim, acho que a Apple é uma empresa revolucionária no mercado da tecnologia. Então, eu trago aqui para vocês 4 passos para a gente pensar na nossa carreira, né? E aí a gente pensar na nossa carreira de forma efetiva, né? Pensar em como a gente consegue fazer mais e ser mais para a nossa carreira. Então, o primeiro deles é autoconhecimento, né? Conhecer as suas forças, conhecer as suas fraquezas, aquilo que é as suas potencialidades, né? Isso vai além, de fato, do que você realmente pode fazer pela sua carreira. Quando a gente começa pelo autoconhecimento, a gente está falando aqui do seu trabalho, da sua relação com as pessoas, a gente está falando das coisas que você escolhe fazer, das coisas que você escolhe não fazer, das decisões que você toma. Então, o processo de autoconhecimento ele é um processo para a vida, né? Por mais que a gente em algum momento esteja muito interessado em nos descobrir, em nos conhecer, a gente precisa entender que esse movimento de se conhecer é um momento que vai durar aí a vida toda. Então, começando pelo autoconhecimento, terminando pelo autoconhecimento, é muito importante que você se conheça.
O segundo deles é a preparação prática, né? Então, a preparação, ela faz com que a sorte te encontre na hora certa, né? Uma vez que você está preparado, uma vez que você sabe executar aquilo, uma vez que você sabe o que você está fazendo, a sorte, ela aparece, ela chega, né? Então, quando eu falo de preparação prática, é realmente você buscar fazer pela sua carreira experimentos, né? Sejam experimentos em oportunidades voluntariadas, sejam experimentos em oportunidades de estágio, em oportunidades remuneradas, não remuneradas, trabalhando com consultoria, trabalhando, fazendo um bico além do trabalho que você tem hoje. Se hoje trabalha numa área que é diferente da que você quer atuar, se em algum momento você conseguir conciliar essas duas áreas, ótimo, né? Mas a experiência, a preparação prática, ela é muito importante para a tua carreira como um todo, né? O mercado de trabalho, ele funciona muito dessa forma ainda, né? Se você tem experiência, eu te dou ali uma oportunidade. E aí é nesse discurso que a gente vê muitas pessoas falando assim, ok, eu não tenho experiência, mas como é que eu faço para ganhar experiência? E aí, mais uma vez, a gente tem aí várias outras oportunidades de você trazer e buscar por essa experiência. Então, tem oportunidade de estágio voluntário. Se você não pode fazer uma oportunidade de estágio voluntário, existe a possibilidade de você prestar consultoria para outras pessoas, né? Existe a possibilidade de você buscar se desenvolver dentro dessa carreira, né? Fazendo cursos, buscando ter a maior proximidade em experiências reais e práticas, né? Mas é importante que dentro da tua trajetória, dentro da tua carreira, você tenha aí essa preparação prática. Terceiro ponto, longevidade, né? Quando a gente fala de longevidade, a gente está falando em relação ao tempo, né? E a gente sabe que algumas decisões que a gente toma na nossa vida são decisões que vão surtir efeitos no longo prazo, né? Que vão enfim, acontecer ali muito no longo prazo. E a gente precisa olhar para a nossa carreira muito dentro dessa perspectiva, né? A carreira como construção, né? E não a carreira como imediatista, não buscando obter resultados de forma imediata. Óbvio que em algum momento você vai buscar ter esse retorno mais rápido, mas quando a gente fala de construção de carreira, a gente precisa entender que as decisões, elas precisam ser tomadas de visão do longo prazo, né? Visando a construção de fato da sua carreira. E por último, mas não menos importante, entrega. Então, uma vez que você tem a preparação, uma vez que você tem a longevidade, entendendo ali quais são as decisões que você toma, que você faz, o que você deixa de fazer, né? Uma vez que você tem o autoconhecimento, a qualidade das suas entregas, ela aumenta, né? E aí, mais uma vez, finalmente a gente chega no ponto de você se tornar uma pessoa empregável, né? De você se tornar uma pessoa que você escolhe onde você quer ficar, de você se tornar uma pessoa que você escolhe qual é o salário que você quer receber, de você ser uma pessoa onde você recebe constantes propostas pelo mercado de trabalho, onde você é constantemente assediado pelo mercado de trabalho para fazer aí movimentações na sua carreira, né? E aí, mais uma vez, é importante a gente entender que tudo isso se junta, né? Isso é um ciclo. Então, uma vez que você é assediado pelo mercado de trabalho, uma vez que todas as empresas querem você, uma vez que você está ali num patamar onde você consegue fazer, por exemplo, uma negociação de salário antes de mudar para uma empresa, você precisa voltar ao ciclo e pensar em autoconhecimento, pensar em preparação, pensar em longevidade, pensar em entrega, e esse ciclo se repetindo sempre, um atrás do outro, um passo de cada vez, um atrás do outro. E aí, quando você olha para você, você tem ali a sua carreira construída, a sua carreira estabelecida, e você, de fato, se torna aí o profissional que o mercado procura, né? Um profissional que está atento às inovações, que está atento às transformações, mas que é um profissional que também consegue executar aquilo que precisa ser feito, um profissional que consegue, de fato, entregar resultados por onde ele passa, né? No final do dia, é isso que o mercado de trabalho espera. Se a gente quer construir uma carreira sólida, se a gente quer, de fato, conquistar boas oportunidades dentro do mercado de trabalho, a gente precisa saber o que ele espera. E o que o mercado de trabalho espera é resultado. O que de fato você pode fazer para essa empresa, quais são as coisas que você pode agregar para essa empresa, quais são os benefícios que a sua vinda traz para essa empresa, tá? E aí, para a gente finalizar, eu trago aqui uma frase que fala bastante sobre esse nosso papo. O futuro de vocês começa a partir do momento que você se planeja, né? Então, o meu futuro, ele começa planejando o meu presente. Então, a partir do momento que eu me planejo, a partir do momento que eu entendo onde eu quero chegar, a partir do momento que eu entendo quais são os objetivos e quais são as metas que eu quero alcançar, eu consigo projetar o meu futuro e consigo mais do que isso, pensar em ações, pensar em plano de ação para executar e para entregar aquilo que precisa ser feito. Bom?
Pessoal, muito obrigado. Aqui estão os meus contatos. Aqui no canto direito, no canto esquerdo da tela, né, eu coloco o link do meu canal no YouTube. Além de fato, trabalhar como recrutador, eu trabalho também produzindo conteúdo. Lá no YouTube eu falo sobre RH, falo sobre processo seletivo, falo, enfim, sobre carreira de forma geral. E também no meu Instagram, o Carinha do RH, eu escrevo quase todos os dias sobre processo seletivo, dou dicas, enfim, fiquem à vontade para consumir e compartilhar com os seus amigos. Beleza, Pedro. Tem umas perguntinhas aqui, não sei se dá tempo da gente fazer todas, mas tem uma aqui do Bruno. O pessoal gostaria de perguntar o seguinte: Pedro, qual seria a grande diferença de um recrutamento mais tech para um recrutamento mais tradicional? E aí ele diz que ele percebe uma carência grande de tech recruiter no mercado. Boa, Bruno. Um abraço para você. Bruno foi meu estagiário, trabalhou comigo. Existe sim uma grande diferença entre o recrutamento tech e o recrutamento mais tradicional, né? Exatamente por isso, quando a gente fala de recrutamento tech, a gente está falando de um mercado que está muito aquecido, que é o mercado da tecnologia. Os profissionais de tecnologia estão aí no auge das suas profissões, né? E, consequentemente, para você encontrar esses profissionais, né, você precisa ter uma preparação um pouco mais técnica. Então, quando a gente fala do tech recruiter, né, essa pessoa ela precisa conhecer muito profundamente sobre quais são as linguagens, quais são as tecnologias, porque ela está conversando ali com uma posição que é muito técnica, né? E, obviamente, o profissional de tecnologia, ele naturalmente tem anseios que são muito diferentes de qualquer outro profissional de qualquer outra área. Então, quando a gente fala de um tech recruiter, ele precisa sim ter ali um conhecimento mais propriamente de quais são as tecnologias, quais são as linguagens, né? De fato, de como executa esse trabalho, porque ele vai ser a pessoa que vai conversar de igual para igual com aquele candidato e também com o gestor. Então, além de fato de fazer essa avaliação mais comportamental, o tech recruiter ele vai também fazer essa avaliação mais prática sobre aquele candidato, né? Vai entender ali se ele tem ou não as skills que são necessárias para a execução daquele trabalho. Beleza. Tem outra aqui, cadê? Do Jorge Alexandre. Quando você falou sobre o tempo, né? No momento você está falando do tempo, da rapidez que os recrutadores olham os currículos, e aí ele perguntou se esse recrutador está usando só a palavra-chave do currículo, que hoje em dia também é algo que se fala muito, né? As palavras-chave, e construir o currículo utilizando palavras-chave, né? E aí ele fez essa pergunta aí se está sendo só usado a busca por palavras-chave. Também, né? Também é muito importante a gente, dentro da construção do nosso currículo, a gente pensar em quais são as palavras-chave de cada uma dessas áreas, né? E aí, muito olhando para essa ótica de recrutamento dentro das plataformas de recrutamento e seleção, né? Quando eu falo do vagas.com, por exemplo, da Gup, da Kenobi, quando eu vou fazer esse primeiro filtro, eu vou fazer esse filtro usando essas palavras-chave. Então, se eu quero buscar alguém de RH, né, alguém para recrutamento e seleção, eu vou buscar as palavras-chave que estão envolvidas dentro desse universo, né? E aí, a partir disso, eu vou olhar o currículo daquela pessoa e entender se dentro daquele contexto, né, se dentro daquele currículo, existe ali as informações que eu quero encontrar, né? Uma vez que eu estou procurando, por exemplo, recrutador, né, alguém para, de fato, executar o trabalho de recrutamento e seleção, o mínimo que eu espero é encontrar em algum momento daquele currículo alguma palavra relacionada a recrutamento e seleção. Então, somado aí a essa busca de palavras-chave, né, que é utilizada aí nesses buscadores de currículo e também nesse momento de triagem, é muito importante também que a gente tenha aí harmonizado quais são as descrições de cada uma das suas atividades, porque é nesse momento aí que você faz essa avaliação, né, do currículo do candidato. Perfeito. Próxima pergunta: como deve ser uma boa preparação para uma entrevista virtual? Bruno, de novo. Boa. Assim, não tem muita diferença da entrevista virtual para o presencial, não, tá? Obviamente, a gente sabe que a gente, como um todo, principalmente brasileiro, a gente é muito do real, né? A gente realmente gosta de estar junto, a gente acha em alguns momentos até que existe uma diferenciação nesse momento de você fazer entrevista virtual, de fazer entrevista presencial, mas, assim, não existe muita diferença de um processo real, né? Do processo presencial. Existem alguns cuidados, obviamente, que você precisa tomar, né? Você pensar aí na sua aparência, né? Não é porque você está fazendo, por exemplo,
um processo à distância que você vai, obviamente, não pensar em como aquela empresa se veste, não pensar em como aquela empresa se comporta, né? Se você está fazendo aí para uma empresa que é uma empresa mais tradicional, você pensar em como você consegue passar isso dentro da sua imagem, né? Você pensar no fundo, você pensar, enfim, nessas questões que são mais estéticas, mas que dentro do processo de avaliação, elas podem te prejudicar, e aí, mais uma vez, né? Eu não estou dizendo isso aqui que isso vai te desclassificar, né, que isso vai te eliminar. Mas, por exemplo, se dentro da tua avaliação, né, dentro do fundo que você tá, tem algo que está chamando a atenção do recrutador, e o recrutador não consegue prestar atenção no que você está falando, porque ele está prestando atenção em alguma outra coisa, isso pode te atrapalhar, né? Então, é importante que a gente tenha atenção a esses cuidados, né? A aparência do ambiente que você está como um todo, né? Conexão, a gente sabe que é comum a internet cair, o feed chorar, e isso está permitido, né? A gente está vivendo a maioria das pessoas em casa, em home office, assim, todo mundo já aprendeu que isso é normal. Então, realmente não tem muita diferença da entrevista virtual para a entrevista presencial, não. Mas é importante tomar atenção a esses detalhes, porque no final das contas esses detalhes podem fazer diferença. Perfeito. E a última pergunta do Helenilson, ele diz que ele está muito tempo afastado do mercado de trabalho, se existe algum modelo de currículo que seja ideal para ele, né? Assim, existe alguma diferença para quem está muito tempo longe do mercado de trabalho, para quem está atuante mais recentemente no mercado de trabalho na hora de construir esse currículo? Boa, Helenilson. Independente do tempo que você esteja afastado do mercado de trabalho, acho que muito mais importante do que o tempo que propriamente você está sem trabalhar, é você entender quais são as razões que você está sem trabalhar. Existem pessoas que, por quererem, né, elas tiram ali períodos sabáticos, existem pessoas que em determinados momentos vão se dedicar a outros projetos, existem pessoas que vão cuidar de outras áreas da vida dentro de um determinado período, né? E, obviamente, a gente, enquanto recrutador, quando recebe o currículo, a gente dificilmente tem essa informação, né? A gente vai entender essa informação, por que o candidato está muito tempo parado, né, ou por que o candidato está muito tempo fora do mercado de trabalho, a partir do momento que a gente conversa com ele, a partir do momento de uma entrevista. Então, mais do que você se preocupar na estética do currículo para esse caso específico, é importante que você pense em como você justifica esse tempo de ausência no processo seletivo, por exemplo, né? É importante você pensar que isso vai fazer a diferença, né? No momento que você estiver fazendo o seu currículo e, obviamente, você seguindo todas essas dicas, pensando num currículo de forma estratégica, o recrutador, ele vai ali, se ele está buscando um perfil que seja o perfil que você tem, né? O perfil que você está se candidatando para determinada vaga, o recrutador, ele vai te chamar, né? Mais uma vez, ele vai querer entender o porquê que você ficou esse tempo todo fora do mercado. E aí é importante que você entenda como você justifica isso para o recrutador, né? Mais importante do que o currículo em si é você pensar em como acontece aí essa justificativa. Tá bom? Beleza, acho que tem mais uma perguntinha aqui, ó. O currículo deve ser elaborado conforme o cargo pretendido? Sem eu ia falar sobre isso no final. Porque amanhã eu vou fazer uma oficina exatamente sobre a elaboração de currículo atrativo, e aí eu ia comentar, mas por favor, pode responder a pergunta da Patrícia. Sem sombra de dúvidas, Patrícia. Você pode ter ali minimamente um esqueleto, né, onde você vai ter ali as suas informações de experiências descritas, mas o currículo ele precisa ser personalizado para determinada vaga de determinada empresa, né? É até importante você entender que quando você olha para RHs de empresas que são muito diferentes, existem algumas coisas que são importantes e para outras não são tão importantes. Então, vou dar aqui um exemplo. RH da indústria, por exemplo, é um RH muito diferente, por exemplo, do varejo, que é muito diferente da construção civil. Então, assim, até para atuar dentro do RH de cada uma dessas áreas, né, é importante que você tenha skills diferentes. E isso vai ficar claro através do currículo no primeiro momento que você elabora ali, que você envia para avaliação inicial do recrutador. Então, sim, o currículo ele precisa ser elaborado
para o cargo pretendido e, se possível, para a oportunidade disponível para aquela empresa, né? Eu sei que no final das contas é muito difícil você realmente conseguir manter o seu currículo 100% atualizado, perfeito para aquela posição, mas o ideal é que você realmente consiga adequar o seu currículo para o cargo que você está pretendendo na empresa que você está pretendendo. Se você tem uma experiência em vendas e uma experiência em atendimento e uma experiência administrativa, você, em determinado currículo, né, em determinada posição que você se candidata, você vai exaltar uma determinada experiência, né? Você vai trazer ali de forma mais ativa, de forma mais explícita, quais foram os resultados que você trouxe dentro de cada uma dessas experiências, né? Mas é muito importante que você pense aí em como ter um currículo assertivo e estratégico para cada oportunidade que você se candidata. Perfeito, Pedro. Eu queria só fazer 2 comentáriozinhos sobre coisas que você falou que eu achei assim, extremamente interessantes. Uma é que as pessoas não têm o costume de entender que a carreira é um processo, né? Elas quando vão pensar em carreira, elas pensam de tipo, agora, eu quero ser o sucesso agora. Não conseguem entender que é um caminho e que você precisa realmente planejar, porque senão você não vai chegar onde você quer. Né? Não é uma coisa assim que... Claro que às vezes acontece a sorte, digamos assim, que eu também não creio muito nisso, não. Eu acho que às vezes algumas oportunidades aparecem, mas você precisa planejar isso, né? Se você pensa numa carreira específica, você precisa ter um planejamento da sua carreira e entender que é um processo que não tem fim. Né? Como você falou, às vezes você está 10 anos numa empresa, você acha que tem estabilidade total, e aí vem uma pandemia que acaba com toda essa estabilidade, e aí o que eu faço? Né? Então, assim, é um processo contínuo, inclusive quem está trabalhando tem que sim cuidar da sua carreira, né? E outra questão muito legal que você falou é sobre o fato dos processos de seleção serem personalizados. Por que isso? Eu faço atendimento no Carreira, né? E aí a gente às vezes conversa sobre entrevista. E as pessoas que procuram atendimento, elas esperam que a gente prepare para que elas estejam 100% para qualquer entrevista que elas vão participar. E não é assim que funciona, né? A gente tem uma preparação básica porque a gente entende mais ou menos a base do que é um processo de entrevista, mas cada empresa, cada vaga, cada recrutador tem a sua forma de abordar aquele momento, né? Então a gente tenta trabalhar também a autoconfiança, né? Que é uma coisa que naquele momento ali a pessoa fica nervosa e termina se perdendo, mas também tentar entender que você não vai sair daqui 100% preparado para as próximas 10 entrevistas que você for participar. Você tem que fazer o seu famosinho dever de casa que você falou aí sobre ele, né? Foram 2 pontos que eu achei bastante relevantes sobre você falar. E, bom, acho que é isso. Você tem algo mais a acrescentar? Não tenho. Quero mais uma vez agradecer o convite. Super feliz de estar aqui, de compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para fazerem contato comigo lá nas minhas redes, no YouTube, no Instagram. Eu estou super à disposição, fico super feliz quando vocês vão lá. E acompanhem aqui também, né, os outros encontros que vamos ter aqui na Unicarreira. É muito importante que a gente entenda que processo seletivo, participar de processo seletivo e carreira, né, assim, é muito difícil que a gente consiga resultados imediatos da noite para o dia. Então, preparem-se para as oportunidades que vocês querem buscar, preparem-se para as oportunidades que vocês vão buscar, porque uma vez que você esteja preparado, você encontra a sorte, e a sorte vem, e aí você realmente consegue ter o espaço, conquistar a oportunidade que você está buscando. Tá ótimo, Pedro. Obrigado. Obrigado a todo mundo que participou. Amanhã tem mais. 11 horas da manhã a gente vai ter uma oficina de LinkedIn para os alunos. E às 17 horas eu vou fazer uma oficina sobre como elaborar um currículo atrativo. Tá bom, Pedro? Muito obrigada de novo pela participação, muito feliz, tá? E aí, ano que vem, espero que você esteja de volta. Também. O convite já está aceito. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.